todos, eu sou o Theo, analista sociocultural da Diretoria de Ensino Campinas Leste, e nesse vídeo eu vou responder as 10 perguntas mais feitas nessa semana sobre a segunda indicação de livros da Coped. Bom, vamos ver aí a tabelinha, o que deve acontecer essa semana nas escolas. Então, de 23 de agosto a 30 de agosto, o Grêmio Estudantil ou os líderes de turma para a divulgação e a mobilização entre os estudantes e professores para a consolidação das listas com as indicações. Ou seja, a gente já está definindo que livros os estudantes vão pedir e que livros os professores irão pedir. Agora vamos lá para as 10 perguntas que abalaram as estruturas da DE essa semana. São 5 livros para cada aluno e 5 para cada professor? Não. Ok. São 5 livros que vão representar os estudantes. São 5 para todos os estudantes, não é para cada aluno. Ou seja, o grupo de estudantes vai escolher 5 livros que vai representar todos eles. Por isso que é bom pautar alguns livros que falem diversos temas. Um livro que fale de diversidade, outro que trabalhe o ambiente, outro que trabalhe questões socioemocionais. Enfim, tentem variar as sugestões, tá bom? Vão ser 5 livros de literatura também para os professores. Não é para cada professor, são 5 livros que representarão todos os professores, mais 5 livros técnicos que irão auxiliá-los na hora de dar aula. Então, não é 5 para cada, são 5 que vai representar todos os professores. E para o ensino médio, os professores terão que indicar 2 livros para cada itinerário formativo. Ou seja, se na minha escola são 4 itinerários formativos, a gente vai indicar 8 livros. São 2 para cada itinerário. Os alunos estão com dificuldade para sugerir livros. O que fazer? Bom, essa hora é o momento de haver uma conversa entre os estudantes, os professores, o trio gestor. É hora dos professores auxiliarem o máximo possível, dando sugestões de títulos que já existem no mercado, pedir temas que os alunos gostariam de ler agora, quais são os temas que são mais importantes para eles. A partir desses temas, a gente vai elencar alguns livros, e aí vai contar a experiência literária do professor. Ele vai observar esses temas e vai indicar alguns livros para os estudantes. E os estudantes vão fazer a seleção de quais títulos lhes agradam mais. Ou seja, se os estudantes não estão conseguindo sugerir livros, é hora do professor auxiliar o máximo possível, dando o máximo de possibilidades para eles escolherem os livros corretos. Por que não tem sugestão para os anos iniciais? Foi uma pergunta bem recorrente, né? A gente até colocou uma lista de sugestão para os anos finais, para o ensino médio e para os professores, né? Essas dicas a gente tirou do boletim da sala de leitura, que lá está recheado de dicas de livros com resumos, então dá pra gente entender do que trata cada livro. Então, como ele já tinha sido divulgado, a gente só compilou esses livros e disponibilizou para as escolas, mas ele não é para os estudantes, ele só é para a consulta do professor, para auxiliar em trazer mais títulos para os estudantes. Não tem para os anos iniciais, porque a gente nunca trabalhou com os anos iniciais na sala de leitura. Então a gente não trabalhava na hora de divulgar os títulos essa faixa etária específica para as crianças. E nem é o correto de fato. O legal é ter uma conversa na escola com os estudantes, abrir um leque
bem grande de títulos, de temas, e nessa conversa se vai construindo o caminho de quais livros os estudantes vão pedir. Então não tem essa sugestão justamente para ver uma ação na escola sobre a escolha de um livro. Onde pesquisar obras literárias? Bom, são muitas possibilidades, né? A gente tem a ferramenta mais conhecida é o Google. Dá uma googada, coloca livros de literatura para anos iniciais, livros para idade dos 10 aos 12, livros infantis para dos 8 aos 10 anos. Vai ter alguns sites especializados com livros para essas faixas etárias. Mas também a gente pode procurar no YouTube, tem muita gente fazendo indicação de livros. É só colocar lá na pesquisa livros infantis ou sugestão de livros para adolescentes. Sempre vai ter algum especialista ou mesmo youtuber explicando, dando algumas dicas, algumas ideias para vocês. No Instagram também é uma ferramenta bem bacana. É só lá colocar, fazer a pesquisa pela hashtag literatura infantil ou literatura juvenil e vai ter muitas indicações de livros. Ou então em sites de venda de livros. Um exemplo muito prático é o site da Amazon. Você digita qualquer título lá e ele sempre traz várias sugestões além do que você pediu. Um exemplo, se você vai pesquisar o livro Coraline, do Neil Gaiman, ele vai aparecer o Coraline e mais umas 15 ou 20 ideias do mesmo gênero, que é um thriller, um pouquinho de terror, fantasia. Então, a cada pesquisa que vocês fizerem, ele vai dar possibilidades de muitos outros títulos ao mesmo tempo. 5. Como fazer levantamento dos livros técnicos? Bom, os livros técnicos vão ser para auxiliar o professor na hora de dar aula. Então tem que abraçar os temas que vai auxiliar o professor com determinado assunto que ele vai dizer. Segue algumas ideias de temas para pesquisar esses livros técnicos. É bacana pesquisar livros filosóficos, livros que trazem práticas de meditação e relaxamento, tão necessário nos dias atuais. Falar sobre política, livros que falem sobre política para crianças e para jovens. Livros que abordem temas da minoria. Livros que falem sobre feminismo, sobre racismo, inclusão social, que abordem a cidadania LGBTQIA+. Também livros que falem de trabalho, tecnologia, essa fusão entre os dois no futuro presente, né? Livros que abordem comunidade, que falem sobre imigração e religião, sobre meio ambiente, sobre as mudanças climáticas, sobre gamificação, a nova educação que está entrando, a educação 4.0. Ou seja, façam a pesquisa por esses temas que vão aparecer muitos títulos, e esses são os livros técnicos que ajudam o professor na sua aula. Como fazer o levantamento dos livros do itinerário formativo? Bom, aí é com a escola, né? É a escola que vai disponibilizar esses itinerários, então é a gestão que vai estudar quais livros são propícios para seus itinerários, já que cada escola vai ter o seu itinerário formativo. Não tem uma lista pronta e é até difícil dar uma dica por aqui. Então tem que ser vindo, essa sugestão vai vir exclusivamente dos professores e do trio gestor. Pesquisar livros que abracem esse itinerário formativo de cada escola. Já fiz a sugestão. O que devo fazer agora? Bom, tem que seguir o cronograma, né? A gente ainda está decidindo, essa semana que vai entrar, a gente vai decidir os livros que os estudantes e os professores vão escolher. Então não está decidido nada ainda.
Vamos seguir o cronograma certinho, ó, de 28 a 30 de agosto é hora da divulgação. A gente vai divulgar na escola, vai mobilizar os estudantes e os professores para a consolidação das listas. Então é hora de divulgar essa ação. Por enquanto não é para entregar a lista, não é para mandar por e-mail para mim. A gente vai abrir só a partir do dia 13 de setembro e cada escola vai digitar na sede a lista dos 5 livros. Vai ser importante ter o título, o autor e o ISBN de cada título sugerido. Isso a gente fala mais pra frente porque só vai abrir, repito, a partir de 13 de setembro. Então tem um tempinho ainda pra gente trabalhar essa escolha literária. O que é o ranqueamento? Bom, o ranqueamento é que vai acontecer depois que as escolas mandarem os títulos, as sugestões. São Paulo irá receber, né, a Secretaria de Educação vai receber o título de todas as escolas que abraçam as 91 diretorias de ensino. E aí os livros mais citados vão ser provavelmente adquiridos e distribuídos para as escolas. Não é obrigatoriamente apenas os mais citados, mas eles vão dar destaque para os que tiveram uma demanda muito grande de pedidos. Sendo que, não é porque os livros que eu mandei, que a nossa escola fez a sugestão, vamos supor que não teve uma expressão muito grande de pedidos, ele nunca vai ser comprado? Não é isso. Os dados vão estar lá no sistema da Secretaria de Educação e em breve, provavelmente, todos os títulos vão ser comprados e distribuídos para as escolas. Mas inicialmente apenas os mais citados entre as escolas, entre os estudantes e entre os professores. Já tem data para a entrega dos livros? Ainda não tem data, provavelmente vai ser ano que vem. O primeiro pedido, a primeira indicação de livros aconteceu ano passado e os livros chegaram esse ano nas escolas. Provavelmente então os livros que a gente está pedindo, a gente vai ter eles apenas em 2022. É sempre no ano seguinte ao pedido feito nas escolas. Quantos exemplares virá para cada escola? Ainda é um dado impreciso. Cada escola recebeu uma porcentagem diferente de títulos. Algumas escolas receberam 50 títulos esse ano, outras receberam um pouquinho menos, outras escolas receberam um pouquinho mais. A gente também não sabe qual foi o critério dessa distribuição de livros. Todas recebem, mas a gente não sabe a numeração certinha de quantos livros irá para cada escola. Vamos torcer para que sejam muitos livros para cada escola. Bom, pessoal, essas foram 10 de várias perguntas que mandaram essa semana para nós. A gente tem um próximo encontro na próxima sexta-feira. A gente vai dar um passinho a mais nesse processo de indicação e eu respondo mais perguntas, ok? Até lá, boas indicações, boa mobilização aí, que vai ser a semana da mobilização. E a gente vai se falando. Abração, tchau, tchau.